Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Feche os seus olhos e vamos falar mais uma vez com Deus. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra já foi lida e só ela é suficiente para nós. Mas que o Senhor nos dê sabedoria nesse momento para que possamos aplicá-la no entendimento do nosso contexto, para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo por ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho quase a certeza, para não dizer total certeza, que em algum momento da sua vida você já teve esperança em alguma coisa, qualquer coisa, ou ainda tenha esperança em algo, seja passado, seja presente ou seja futuro. É bem certo que a esperança, essa palavrinha esperança, ela pode ser aplicada em diferentes contextos da nossa vida. Por exemplo, algumas pessoas têm a esperança de um dia casar. Outras pessoas têm a esperança de um dia serem pais. E outras pessoas têm esperança de talvez passar numa faculdade. E tem ainda aquelas pessoas que têm esperanças bem específicas de trabalhar talvez naquela multinacional com o nome ABC XYZ. Mas é interessante que existem esperanças que muitas vezes se frustram ao longo do tempo. Como, por exemplo, você talvez conheça alguma pessoa que morreu sem se casar. Ou talvez você conheça que ainda esteja vivo, mas numa certa idade que não se preocupa mais com o casamento, ou seja, em relação ao casamento não há mais esperanças. Talvez você conheça pessoas que já estão numa certa idade e que não tem como biologicamente serem pais mais. Logo, não há mais esperança para esse casal, essas pessoas serem pais. Ou talvez algumas pessoas têm certa idade que para essas pessoas não faz mais sentido estudar, fazer uma faculdade. É interessante pensar que algumas esperanças podem ser frustradas. Daí eu começo a filosofar e faço uma pergunta. Será que existe alguma esperança que é verdadeira? Se existem esperanças que de fato não acontecem ao longo do tempo, será que existe alguma esperança nessa vida que seja verdadeira? Sim. Parece meio óbvio, mas existe. E essa esperança se chama Jesus. Mas Igor, o que esperança tem a ver com relacionamento? Afinal, o tema desse ano é relacionamento. Eu vou explicar para você o que esperança tem a ver com relacionamento. Faz 28 anos que nós estamos levando as pessoas a se relacionarem com Jesus nessa comunidade. Faz 28 anos que a nossa igreja tem gerado relacionamento de esperança. E é justamente sobre isso
que eu quero pensar com os irmãos nessa noite: gerando relacionamento de esperança. E nós acabamos de ler um texto que vai ser o nosso guia de reflexão sobre esse tema: gerando relacionamento de esperança. E a primeira lição que eu vejo é que quando geramos relacionamento de esperança, nós dizemos ao mundo que Jesus nos livrou da morte. Acompanhem comigo a leitura do versículo 17, se puder ser projetado, amém? Se não, deixe a sua Bíblia aberta. Romanos, no capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Quando geramos relacionamento de esperança, dizemos ao mundo que Jesus nos livrou da morte. Perceba que a intenção do apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, na verdade a partir desse versículo em diante, uns versículos anteriores também, é fazer diversas comparações entre Adão e entre Jesus. Você sabe bem que Adão foi criado por Deus há milhares de anos atrás, foi criado perfeito, foi criado para ser o que deveria ser, mas não conseguiu ser o que Deus quis que ele fosse. Confundi um pouco? Não, né? Pois bem, Adão não conseguiu ser aquilo que de fato deveria ser, mas o que Paulo traz para a gente é uma comparação de um Jesus que veio e fez o que Adão não conseguiu fazer. É isso que o contexto desses 5 versículos que nós lemos significa para nós. E especificamente nesse versículo 17, nós podemos entender que se Adão levou toda a humanidade ao pecado e consequentemente à morte, muito mais Cristo que nos livra da morte. O versículo é muito claro em dizer: porque se a morte reinou pela transgressão de um só. Quem é esse um? Adão. Então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça, que é a salvação, reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. A morte reinou. Qual o exemplo que você tem disso? Os túmulos que existem hoje. Já faz mais, talvez, de 5.000 anos que a humanidade exista, num ponto de vista judaico, e existem muitos túmulos que comprovam o reinado da morte, consequência do erro de Adão. Mas a esperança, a evidência que nós temos de algo que nos leva a nos relacionar com Jesus é que Ele mesmo trouxe algo diferente que Adão não conseguiu fazer, que é essa dádiva, essa graça daqueles que recebem a Jesus. Só que existe no texto uma condição. É fácil, é simples, mas tem uma condição. Se você observar, o texto vai dizer: então os que recebem. Sabe o que significa para a gente isso, meus irmãos? Não adianta só virmos à igreja, não adianta fazer promessa, não adianta considerar Jesus, só considerar Jesus. É necessário nós crermos que Ele é a verdadeira esperança. Não adianta nós dizermos que Jesus significa algo para a gente se nós não temos fé nessa esperança, se nós não nos envolvemos nesse relacionamento de esperança que temos anunciado há 28 anos, que fala que Jesus Cristo nos livrou da morte. Infelizmente, meu querido, se você não crer em Jesus, não somente a morte física continuará reinando sobre a sua vida, mas também a morte espiritual. E João 3, no versículo 18, vai dizer que se nós não cremos em Jesus, já estamos condenados,
porque não cremos no nome do único Filho de Deus. Eu te pergunto, aonde está a sua esperança? Em coisas dessa vida, ou na necessidade de se relacionar com Jesus, que é a única e verdadeira esperança? Quando nós depositamos a esperança em coisas dessa vida, nós vimos na introdução, muitas vezes nós nos frustraremos. Mas se depositarmos a esperança, se recebermos a Jesus, aquele quem fez o que Adão não conseguiu fazer, aquele quem trouxe a nós a oportunidade de um relacionamento de esperança, se recebermos e depositarmos a fé nesse Jesus, certamente não seremos frustrados. Mas eu te pergunto, isso faz sentido para você? Jesus livra da morte todos aqueles que se envolvem nesse relacionamento de esperança. Vamos continuar. Quando geramos relacionamento de esperança, dizemos ao mundo que Jesus nos justifica. O versículo 18 e o versículo 19 vai dizer o seguinte: deixe sua Bíblia aberta, acompanhe conosco. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. 19, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Glória a Deus. Nesses versículos, nós vemos o que é a justificação. E essa palavra precisa ser bem compreendida por nós. Elisa, pode colocar aquele slide, por favor. Eu gostaria de explicar para você o que é justificação. Pode parecer muito simples, pode parecer muito fácil, mas talvez se eu perguntar aqui e pedir que você levante a mão, algumas pessoas não sabem o que é justificação. Pode voltar o slide primeiro, desde o começo. E eu poderia muito bem, lógico, conceituar para você justificação como sendo o ato pela qual Cristo nos torna justos diante de Deus. Dicionário, né, pastor? Muito conceitual. Mas eu quero explicar para você de forma simples e ilustrativa o que é justificação, para que nós possamos continuar na exposição da palavra de Deus, porque às vezes nós não temos noção da importância da justificação para a nossa vida. Conseguiu abrir aí? Espero. Enquanto isso eu vou adiantando, porque nosso tempo corre, né, irmãos? Vamos lá. Imagine o seguinte: Deus criou a humanidade, ok? Deus criou Adão e Eva o quê? Desobedeceram a Deus. A consequência da desobediência de Adão e Eva é uma culpa, uma acusação e uma condenação. O que isso significa para nós? Todos nós estamos condenados. Aí segura aí que eu vou explicar mais à frente. Sabendo que nós fomos acusados, somos culpados e estamos condenados, há necessidade, isso aí, passa aí. Vai dando play aí para a gente poder ver que fica mais né? Fica mais fácil memorizar quando você ouve e quando você vê. Deixa eu ver. Vê se passa aí, dá um enter. Aí, o pecado de Adão e Eva traz acusação, pode passar o próximo. Culpa e, por fim, condenação. Passa o próximo. E aí vem a justificação. O que é a justificação? Imagine como sendo, pode passar o próximo, como sendo uma declaração, pode passar o próximo. Jesus morre na cruz, perceba, nós estamos condenados sem Jesus, ok? Jesus morre na cruz e emite uma declaração. Toma aqui, meu irmão, você é justo. Só que aí existe um porém, que causa muita confusão. Pode passar o próximo. As pessoas confundem justificação, pode passar,
com inocência e, próximo, absolvição. Não. Quando Jesus morreu por mim e por você na cruz, Ele não nos tornou inocentes, nem muito menos absolvidos. Vocês estão percebendo que isso é um conceito jurídico, né? Igualzinho. Por que não? Porque senão a acusação feita por Deus lá no Jardim do Éden seria infundada, seria errônea. Ou seja, nós somos culpados, nós erramos diante de Deus, só que existiu alguém que levou a nossa culpa, mesmo ainda sendo culpados. Ou seja, você continua culpado, você continua uma pessoa que errou, mas não mais condenada, se você crer em Jesus. Vocês conseguirem entender o que é justificação? É porque justificação não tem como explicar. Justificação já é justificação, que é o contrário de absolvição. Então, ou seja, quando nós somos justificados por Deus, recebemos uma declaração. E quando você estiver no céu, você vai pegar essa declaração no seu bolso e vai dizer: Deus, está aqui, ó, Jesus morreu por mim. Essa é a ideia de justificação. E por que é importante a gente entender isso? Porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 18 e no versículo 19. Portanto, assim como por uma só transgressão, ou seja, o Adão que errou há muito tempo atrás, veio o julgamento sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que produz vida. Jesus é o responsável para que eu e você possamos ter vida. Quando geramos relacionamento de esperança, dizemos ao mundo que Jesus nos justifica. Adão nos levou à condenação, Cristo nos leva à justificação. E a pergunta fica: quem são aqueles justificados? Todos aqueles que creem em Jesus. Eu te pergunto mais uma vez: onde está a sua esperança? Talvez você possa dizer: mas Igor, essa ideia de que um erra, o Adão erra e eu levo a culpa, isso é errado, afinal, eu deveria errar e eu deveria ser culpado. Meu irmão, se não fosse Adão lá, seria eu. Se eu estivesse lá, eu comeria daquele fruto facilmente. Então não é desculpa. Agora veja isso: se é injusto que um morra, se é injusto que um erre e seja condenado para o restante da humanidade, é justo que um Deus deu o seu Filho inocente, inculpável, para morrer por mim e por você? É justo? Claro que não. A questão toda é que nós olhamos com os olhos pecaminosos. Nós temos uma venda nos nossos olhos que não nos faz ver as coisas de forma clara. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que ainda assim dá uma limpadinha assim, para a gente poder crer em Jesus. Aonde eu quero chegar? Se nós não nos envolvermos nesse relacionamento de esperança, se nós não nos envolvermos em Jesus, que é a esperança, nós não seremos justificados. Não sendo justificado, não tem vida eterna, não tem salvação, condenação, que é o contrário de justificação. É um pouco pesado, irmãos, mas muito importante para nós. Nós estamos há 28 anos pregando Jesus, 28 anos pregando a necessidade de se relacionarmos com Cristo. E só Cristo pode nos justificar e nos levar à vida eterna. Você vai querer continuar sendo Adão? Não, meu pai. Sendo Adão lá do começo, o Adão que pecou, aquele Adão do pecado, aquele homem velho, você entendeu o que eu quero dizer? Ou você quer ser uma nova criatura, segundo aos Coríntios 5,17, que está em Cristo, e as coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se faz novo. Quem você quer ser nessa história? Jesus declara justo todos aqueles que se envolvem nesse relacionamento de esperança. Continuando,
Quando geramos relacionamento de esperança, dizemos ao mundo que Jesus nos dá a vida eterna. Vou repetir. Quando geramos relacionamento de esperança, dizemos ao mundo que Jesus nos dá a vida eterna. O versículo 20 e o versículo 21, acompanhem comigo a leitura, por favor. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O versículo 20, a primeira parte dele, a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, pode parecer difícil de entender, pelo menos quando eu leio diretamente. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. O que é que parece? Que Deus deu a lei para poder aparecer o pecado, para poder aumentar o pecado no mundo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente. Eu quero explicar para você. Pense o seguinte: nós somos maus, ok? Nós não queremos cumprir nenhuma lei espiritual ou lei dessa vida. A gente sempre quer quebrar as leis. Então, se não houvesse lei, nós continuaríamos a fazer o que é errado, porém sem uma identificação. Quando existe uma lei, logo o que eu faço, existe uma correlação, ou seja, existe algo que me acusa se eu faço algo errado. O que Paulo está dizendo para a gente? Como nós somos maus, e existe uma lei de Deus que é boa e perfeita, o fato de nós sermos maus, quanto mais leis existirem, mais pecado vai aparecer. Por quê? Porque a lei acusa o nosso pecado. Então Paulo está fazendo o quê? Só mostrando que aonde há lei, o pecado vai ser evidente. A lei foi criada para mostrar o pecado e trazer correção. Só que a gente não consegue cumprir essa lei. E aí o texto vai dizer, continuando: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas eu aprendi na escola, Jares, que quando tenho mais, o passado fica para trás. Você entendeu? Sempre que tiver um mais, você esquece o que está atrás. Ou seja, a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas, ou seja, como assim agora? Onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Ou seja, mesmo que eu seja falho, mesmo que eu seja pecador, mesmo que eu não consiga cumprir essas leis, existe uma graça que é capaz de perdoar os pecados que eu transgrido da lei. Você percebe como isso é fundo, irmãos? Como isso é profundo, é maravilhoso? Você, não importa o seu pecado, não importa o que você fez, e aqui eu não vou dizer qual pecado, você pode pensar e imaginar o que, não importa a transgressão, mesmo que seja errado, se houver arrependimento, a graça de Cristo é suficiente para perdoar qualquer pecador, até aquele que matou, sim. Até o pedófilo. Ih, rapaz. Não estou dizendo que as consequências não virão. Estou falando de vida eterna. Você conseguiu entender, né? Cadeia. Tem que ser preso, lógico, óbvio. Mas estamos falando de vida eterna. E não importa o pecado. Importa que Cristo veio para dar vida eterna. E o que eu preciso fazer, Igor? Crer. Se envolver nesse relacionamento de esperança. Não deixar para amanhã o que nós temos feito há 28 anos e continuaremos a fazer. Talvez você venha todos os domingos, ou quando não vinha, estava acessando pelas redes sociais. E talvez você esteja ainda aí, não tenha vindo para cá presencialmente. Mas talvez você está há 28 anos vindo e nunca toma uma decisão para ter vida eterna com Jesus.
nós precisamos, irmãos, continuar anunciando essa mensagem de esperança, anunciando que Jesus Cristo veio para nos dar a vida eterna. Deus conta comigo e com você para isso. E para você que talvez não tenha tomado uma decisão ainda, nós continuaremos a falar de Jesus por muitos anos, até que Ele volte para nos buscar. E isso só é possível por causa de sua graça. Não sei se você observou, mas do versículo 17 ao versículo 21, menos no versículo 19, a palavra graça aparece em todos os versículos. Talvez você não saiba porque é uma palavra, é um conceito muito usado no meio religioso, no meio bíblico. Mas graça, pense como sendo Deus te dando algo bom que você não merece, para que pudesse mudar a sua vida. É o famoso favor não merecido. E aqui eu trago uma breve ilustração. Imagine que isso daqui seja um iPhone. Não é. Pode ser, se você quiser me abençoar. Imagine que isso daqui seja um iPhone, mas não é. iPhone 13, não é? Que é o atual? 13? 13 mil reais também, né, irmãos? Imagine que isso seja um iPhone 13. Eu vou pegar esse iPhone. Deus vai pegar esse iPhone, vai embrulhar para você e vai te entregar. Quem aqui vai recusar, levanta a mão. Se levantar a mão aqui, eu vou tacar isso daqui, ó. Quem recusa presente, irmãos? Ninguém. E mesmo que você talvez receba um presente que você não gosta, você troca, não é? Por que a gente não recusa presente? Por que a gente recusa Jesus? Um iPhone mais novo custa 13 mil. Um carro do momento custa 100 e poucos mil, até mais talvez. E se derem isso para a gente não vai recusar. Eu não vou. Mas por que a gente recusa Jesus? Por que a gente recusa essa esperança? Se é de graça. E pela graça. O versículo 21, caminhando para o final, vai dizer: para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. O que essa partezinha explica para a gente? 5.000 e tantos anos é o tempo que nós estamos vivendo de terra. Pode ser mais, pode ser menos, não importa. Milhões de anos, tá bom. Pode ser milhões de anos, não tem problema. Durante milhões de anos, a morte tem reinado. Agora imagine uma eternidade que não se pode medir, sem dor, sem morte, aonde o próprio Deus, Apocalipse vai dizer, vai enxugar dos olhos toda lágrima. Imagine milhões de anos, não chegando numa fração do que seja a eternidade. Você vai querer viver 70, 80 anos nessa vida e rejeitar infinitamente o que está por vir numa vida com Cristo? É isso que o texto está dizendo para a gente. O pecado reinou na morte, mas pela graça, ele vai reinar para a justiça, para a vida eterna. Nós estamos no tempo de esperança, meu querido. O tempo de esperança é um tempo a qual a graça é capaz de deixar para trás todo o seu pecado. Não importa o que você fez. Eu já errei muito também. Todos nós já erramos muito. A questão é daqui para frente. A questão é o que nós estamos dispostos a aceitar de Cristo para que possamos ser uma nova criatura. Onde está a sua esperança? Em coisas dessa vida ou no Cristo que quer se relacionar com você? Eu concluo, aliás, antes de concluir, só para recapitular e você gravar isso no seu coração. Lembre-se, quando geramos relacionamento de esperança, nós dizemos ao mundo que Jesus nos livra da morte,
nós dizemos ao mundo que Ele nos justifica e nós dizemos ao mundo que Ele nos dá a vida eterna. Cristo, se você receber no seu coração. E a minha conclusão, eu divido em duas partes. Há dois grupos específicos de pessoas. Primeiramente, eu gostaria de falar para aquelas pessoas que já perderam as esperanças até em coisas dessa vida. Eu quero dirigir minha palavra nesse momento a você que não vê mais esperança em nada. Escute o que eu vou dizer para você. Mesmo que você tenha perdido todas as esperanças, mesmo que as pessoas digam para você que você não vale nada, ou que você não tem mais nada para ter, mesmo que você diga para você mesmo que você não presta, ou que não resta mais nada do que viver, escute o que eu estou dizendo para você. Jesus quer se relacionar com você. Jesus quer mudar a sua vida e transformar as esperanças infundadas, as esperanças frustradas em esperança viva, que é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Se você perdeu as esperanças em coisas dessa vida, ainda resta uma esperança, que é Jesus para você. E eu agora dirijo a minha fala àquelas pessoas que só depositam esperança em coisas dessa vida. Escute o que eu vou dizer para você, é um alerta de Deus para a sua vida. Não viva como se Jesus não fosse voltar. Algumas pessoas têm depositado a vida, em tanta coisa nessa vida, que parece que Ele não vai voltar. Parece que a gente vai morrer e vai levar as coisas com a gente para o caixão. Meu irmão, Jesus pode voltar a qualquer momento. E se você continuar inserindo a sua esperança em coisas dessa vida, significa que Jesus não é suficiente para você. Se Ele não é suficiente para você, quer dizer que você de fato não crê nele. Então seja você a pessoa que não tem mais esperança nessa vida, seja você a pessoa que só deposita esperança em coisas nessa vida, eu finalizo dizendo, meu querido, Jesus quer se relacionar com você. Creia em Jesus, que é a verdadeira esperança de relacionamento. Creia em Jesus, que Ele é a única esperança de salvação para a nossa vida. Porque vai chegar um dia em que ou você vai morrer, de idade mesmo, ou Ele vai voltar. Seja na sua morte, ou seja na volta dEle, até a esperança que é Jesus, tem um limite, tem um tempo. E eu pergunto, você vai esperar esse tempo chegar? Que em nome de Jesus, essa mensagem, talvez um pouco pesada, mas ao mesmo tempo de esperança, possa trazer para você a reflexão de olhar para Jesus, olhar para a sua vida e se perguntar, será que eu tenho um relacionamento de esperança com Jesus? Será que a minha vida foi transformada por Ele? Certamente, se isso é realidade na sua vida, então seja a igreja e continue por 28 anos, 56 anos e quantos anos vier, proclamando o Evangelho da esperança, proclamando esse relacionamento de esperança que é Jesus.